noite aos brasileiros e portugueses, a todos que nos vão assistir em algum momento. É um prazer estar novamente com o nosso programa Desconversas, com a minha querida amiga e irmã, doutora Silvia Silva. E hoje nós vamos trazer um tema aí bem interessante. Nós já trouxemos essa pergunta em programas anteriores e hoje nós resolvemos explorar essa questão, não é? E aí a pergunta é assim: quem ajuda? Quem ajuda? Então, doutora Silvia, eu já vou passar a palavra para você, para que nós possamos aí, para que você dê as boas-vindas a todos que nos assistem, e aí nós possamos explorar mais esse tema. Olá, boa noite a todos. Pois este tema já vem surgindo há muito tempo, daí nós termos considerado que, apesar de haverem muitos temas ainda na lista para debater, que este seria imperativo, uma vez que surgiu de uma forma até mais um bocadinho mais intensa quando nós tratámos no Dia Mundial da Saúde Mental. Tivemos aqui o prazer de ter vários convidados connosco, vários convidados ligados à saúde mental, e percebeu-se efetivamente que existe alguma sensibilidade, e esperemos que assim seja sempre, nos profissionais de saúde para cuidar, não é? Sempre no sentido de cuidar e de estarmos atentos ao outro. Mas depois, por via de até mesmo da profissão, da falta de tempo, da rotina ou outras circunstâncias que já iremos abordar, começa a perceber-se que essa carência que tentamos colmatar nos outros depois passa para quem efetivamente cuida. Dentro deste tema, eu acho que podemos também subdividi-lo e logo veremos se vai haver oportunidade de falar, vamos ter a oportunidade de falar sobre tudo hoje, porque podemos subdividir nos cuidadores informais e nos profissionais, não é? Porque se nós quisermos, a Soeira abordou o ajudar, não é? E eu considero o ajudar. Associo a alguém que o faz de forma informal. O título que nós colocamos foi Quem Cuida de Quem Cuida, porque o cuidar tanto pode ser num molde informal como numa questão profissional. E efetivamente também quem o faz por amor, por via familiar, de amizade ou de, por simplesmente de empatia, algumas vezes também ajuda e acaba por se esquecer de si próprio. E é sobre isso mesmo que iremos falar. Soira. Doutora Silvia, eu confesso que hoje eu estou com uma certa dificuldade de ouvi-la. Eu consegui ouvir algumas coisas, mas eu queria partir já de uma conversa que nós tivemos tempos atrás, que, assim, de coisas que você já antecipou, de coisas que nós estamos trazendo de outros programas, mas tem uma coisa que nós conversamos por esses dias que é assim, né? Essa coisa do quem ajuda, né? Está muito vinculada àquela figura da pessoa que é forte, não é? E aí você trouxe algumas questões aqui que eu entendo que podem estar relacionadas a esses pontos, não é? De carência, de empatia excessiva, mas de qualquer forma, alguém para ser muito empata, ela tem que ser muito forte, né? Como é que você enxerga, Silvia, esse conceito do é o forte que sustenta a casa, é o forte que é o pilar, ou como meu pai costumava dizer, e é uma coisa que é fato, né? Nunca peça nada para alguém que não faz nada, porque essa pessoa nunca vai poder fazer, nunca vai poder atender, e nunca vai resolver nada para você. Sempre peça ajuda para quem realmente faz coisas e tem muitas atividades, porque essa pessoa sempre vai dar um jeito de resolver a questão com você. Como é que você enxerga, doutora Silvia, esse conceito do forte, então, dentro desse contexto de quem não pede ajuda? Bom, considera-se que quem dá alguma coisa é porque, redundantemente, tem alguma coisa para dar e efetivamente, à partida, terá alguma coisa em excesso,
em sobra que pode dar a alguém que não tem e que precisa. E isto não necessariamente em questões físicas, não é? Ou financeiras ou outras, mas em questões emocionais, ajudar. Às vezes, por exemplo, na questão do tempo, como falaste bem, o disponibilizar-se para o outro, não é? O estar disponível para o outro, o ir ao encontro, o ouvir o outro. E a partir daí é isso mesmo, é termos alguma coisa para dar que o outro não tem e que precisa naquele momento. Pode ser apenas uma questão de timing, uma altura em que alguém precisa mais e noutra a situação inverte, mas temos que ter muita atenção a alguém que toma isso como padrão de vida, que se habitua a pedir ajuda aos outros, a estar dependente dos outros e que, mesmo quando é ajudado e quando consegue estabilizar a sua vida, habitua-se de tal forma a não tomar as rédeas da sua própria vida que acaba por repetir este tipo de comportamentos e quando lhe surge alguma situação, algum desafio na sua vida, a sua primeira reação é o de se apoiar noutra pessoa e não refletir sobre aquilo que pode fazer com essa situação e obviamente que será importante para ser autónoma e para ser independente dos demais. Não há nada de mal em pedirmos ajuda, mas obviamente que isso deve ser como, não digo último recurso, mas como segundo ou terceiro recurso, porque o primeiro recurso ao qual nós devemos recorrer é a nós próprios. Isto por parte de quem precisa de ajuda ou por parte de quem pede ajuda. Depois há outra questão que me parece muito importante, que é aquilo que nos traz aqui, que é precisamente a pessoa que normalmente está disponível para ajudar. Eu compreendo perfeitamente as palavras do teu pai quando ele diz que nós, eu acho que é um bocadinho no sentido que teremos mais sorte se pedirmos alguma coisa a alguém que está sempre muito atarefado e que até está habituado a ajudar do que alguém que não costuma fazer nada. Eu percebo isso, no entanto, é importante que se pense nas pessoas que estão sempre muito disponíveis. Primeiro, porque é que o fazem, não é? Porque é que têm também essa necessidade, porque já falamos aqui algumas vezes que o egoísmo e o altruísmo andam sempre muito de mãos dadas, não é? É preciso entender que, obviamente, que o altruísmo é uma coisa boa, mas porque é que a pessoa tem tanta necessidade de muitas vezes até sair de si mesma, da sua vida e de deixar os seus compromissos e de se penalizar de alguma forma para ir ao encontro do outro. Nós ajudarmos alguém e fazermos de forma que isso não nos prejudique, está tudo muito certo. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, em pessoas que estão assoberbadas, estão super cansadas, estão com muita falta de tempo e ainda assim põem as suas próprias tarefas, responsabilidades e até o seu próprio lazer para segundo plano, para ir ao encontro de um pedido que alguém lhe faz, é muito importante se perceber o que é que leva esta pessoa a ter este tipo de comportamento, não é? Porque é evidente que ela se está a secundarizar, está-se a pôr em segundo lugar. Quando se coloca uma questão tão simples como se tivesses que te prejudicar para ajudar outra pessoa, falo-ias e normalmente as pessoas respondem que sim. E obviamente que me parece errado, porque, como disse, não há nada de mal em ajudarmos os outros, até acho que é muito positivo, mas se para eu resolver o problema de outra pessoa passo eu a ter um problema, então alguma coisa está mal, não é? E eu estou a pôr a outra pessoa um lugar à frente do meu, estou a resolver um problema dela e estou a criar para mim um problema que eu não tinha, que não era meu, na verdade. Posso dar até um exemplo. Se para alguém não chegar atrasado, eu vou retirar-me da minha rota para ir ao encontro dessa pessoa, para ajudar e para fazer com que ela chegue a horas, e se eu com isso ficar eu atrasada e chegar eu atrasada não me parece que faça algum sentido e no entanto algumas pessoas têm essa necessidade de o fazer, seja porque se sentem melhor com elas próprias,
seja porque têm alguma dificuldade em dizer que não quando alguma coisa lhes é solicitado. E já agora adiantando, isto pode acontecer por mais do que uma razão. Primeiro porque já têm um padrão em que é difícil expressarem a sua própria opinião e, nomeadamente no que diz respeito a uma contrariedade, dizer que não e perceberem que, ou pelo menos no seu entender, considerarem que isso vai criar um conflito e que vai desagradar outra pessoa e que pode até eventualmente fazer com que essa relação fique beliscada porque não se fez tudo aquilo que a outra pessoa quer e que a outra pessoa esperava de nós, não é? Porque no fundo nós sabemos sempre, se refletirmos, sabemos sempre qual é a dinâmica das relações que nós temos com os outros. Nós sabemos se aquela relação é verdadeira, é honesta, é recíproca, ou se é meramente funcional, principalmente se for unidirecional, ou seja, pode ser funcional de ambas as partes, não é? Uma mão lava a outra, nós ajudamos, interajudamos-nos, um ajuda de uma forma, o outro ajuda de outra. Mas quando estamos a falar de uma situação unidirecional em que nós sabemos perfeitamente que só somos amigos daquela pessoa, aquela pessoa só é a nossa amiga porque se serve de nós de alguma maneira, porque tem algum benefício com a nossa amizade, nós sabemos, podemos não querer admitir, mas no fundo nós sabemos quando isso acontece. E também sabemos que essa relação é tão frágil que só irá durar enquanto nós a alimentarmos. E como é que nós alimentamos? Fazendo os favores à pessoa em questão, porque é isso que alimenta a relação. E é por isso que às vezes é tão difícil dizer que não, porque no fundo sabe-se que quando isso acontecer, quando houver uma contrariedade, o mais provável é que aquela relação termine, porque não tem bases, não tem mais sustentação de uma outra forma. É importante se perceber o que é que leva efetivamente, quais são as reais motivações que fazem com que as pessoas vão ao encontro das outras, que estejam sempre disponíveis para as outras e que principalmente que não se importem de se deixar a si próprias para trás para ir constantemente ao encontro dos outros. Esta é uma parte, estamos a falar de uma questão até um bocadinho mais emocional ou de amizade, por exemplo. Mas também é importante e foi o ponto de partida para nós falarmos sobre este tema, falarmos sobre os profissionais de saúde, não é? Porque são pessoas que efetivamente precisam não só das suas técnicas, não só daquilo que aprenderam e pelo qual se especializaram, mas que também precisam da sua empatia, da sua parte emocional, da sua inteligência emocional, da sua capacidade de se colocar no lugar do outro e de muitas vezes até se fragilizar e vulnerabilizar com o outro para conseguir entendê-lo e se mostrar até receptivo e entendedor do sofrimento do outro. E se nós pensarmos nestas pessoas que passam a maior parte do seu tempo, se considerarmos que passamos muitas horas no nosso trabalho e, portanto, passamos muito tempo a praticar este exercício da empatia e da ajuda e do desapego connosco próprios para ir ao encontro dos outros, por vezes cria-se também alguns mecanismos de defesa para que as próprias pessoas também não sofram tanto, não é? Criam-se alguns mecanismos de defesa para nós conseguirmos desligar, não é? E desvalorizar de alguma forma o nosso próprio sofrimento, porque muitas vezes comparativo a uma pessoa que está com uma doença, a alguém que perdeu a casa, situações realmente dramáticas, nós comparativamente percebemos que a nossa situação não é assim tão dramática e acabamos quase por nos impedir de sofrer também, de pedir ajuda e de realizar as situações que nós próprios estamos a passar, porque repetindo-me, comparativamente com algumas situações pelas quais nós nos deparamos e que ajudamos diariamente nos nossos locais de trabalho, sentimos até constrangidos de considerarmos algumas situações da nossa vida como sendo problemáticas, não é? E por isso vamos escamoteando, vamos escondendo, pondo para debaixo do tapete esses sentimentos, essas frustrações, e o que é facto é que
mesmo que aos olhos dos outros ou comparativamente com os outros problemas possam não ser assim tão graves, mas como em todas as coisas, a dimensão do sofrimento e dos problemas tem a ver com o impacto que tem em cada uma das pessoas. Eu posso compreender perfeitamente um problema que a Soeira tenha, não é? Mas muito dificilmente eu vou ter o mesmo grau de sofrimento que ela tem, porque não sou eu que o estou a viver, não é? Não sou eu que estou a passar por essa situação e, portanto, o meu problema, mesmo aos olhos dos outros, sendo mais pequeno do que o da Soeira, mas para mim vai ser mais penoso, não é? Vai-me causar muito mais sofrimento com o do outro, por mais empática que eu seja, por mais que eu tenha em consideração o sofrimento do outro. Isto para dizer que é muito importante que nós ajudemos os outros e que estejamos de corpo e alma e que estejamos dispostos a ouvir e a ir ao encontro daquilo que as pessoas precisam, mas é importante também parar, não é? É importante perceber quais são as nossas motivações, o que é que nos leva a interromper a nossa própria vida, às vezes já fora de horas, às vezes quando já nos vai provocar algum problema a nós próprios, e mesmo assim nós fazemos para ir ao encontro do outro. E como eu digo, pensar muito bem se faz algum sentido nós, que à partida não tínhamos problema nenhum, pelo simples facto de estarmos a resolver ou a ajudar a resolver um problema para outra pessoa, passarmos nós a ter um problema, o problema da outra pessoa fica resolvido e ficamos nós com ele. Terceira. Bom, eu peço desculpas por ter deixado a câmera um pouco desligada, é porque eu estou tentando ouvir a doutora Silvia, não sei se é um problema no meu celular, enfim, mas eu estou ouvindo a doutora Silvia muito baixa. Até tentei pegar um outro celular aqui para ver se eu consegui ouvi-la, mas eu acho que vai dar confusão de som, então. ah, Silvia, eu ouvi tudo assim que você disse, e eu quero resumir alguns pontos do que você colocou para partir para uma outra visão do forte, tá? Nós temos aí essa questão que você fala assim, que eu lembrei muito de uma frase que o padre Fábio de Mello fala, muita gente conhece o padre Fábio de Mello, né? E ele trouxe uma vez uma reflexão que eu achei bem interessante, né? Ele falou: eu quero ver quem que vai continuar amando o padre Fábio de Mello o dia que eu estiver numa cadeira de roda e o pessoal falar: coloca o padre, coloca a cadeira de roda no sol, tira a cadeira de roda do sol. E aí ele falou assim: o que que eu quero dizer com isso, né? Quem é que vai continuar nos amando quando nós perdermos a nossa utilidade? E normalmente o que acontece com pessoas que têm esse perfil muito empático, né? E essa capacidade de solução de problemas, é que chega uma hora que ela realmente fica esgotada, né? E aí, quando nós fazemos essa pergunta aqui, quem cuida de quem cuida, normalmente não são aquelas pessoas que aquela pessoa forte acabou cuidando, né? Quando você entra numa situação, por exemplo, que pode demorar anos, né? Cada pessoa tem uma resistência. Às vezes tem gente que demora 50 anos para colapsar. E quando esse colapso acontece, essa pessoa ouve absurdos, não é? E principalmente das pessoas que ela mais ajudou. Ou seja, quando você fala dessa relação do dar e receber, dos equilíbrios, né? Você percebe que no momento em que essa pessoa que sempre se colocou muito forte à disposição precisa, ela é rotulada exatamente do contrário, né? Você é fraca, você está fazendo drama, você recebe uma série de rótulos, como se você não tivesse, como se você não fosse humano e não tivesse o direito de em algum momento colapsar, como qualquer pessoa que está sobrecarregada, né? Mas aí, Silvia, nós estamos falando de um lado que eu entendo que, se bem trabalhado, você consegue trabalhar de forma salutar, que é o lado da pessoa que é empática, né? Então, quando eu quero dizer salutar, é no sentido de que você aprende a dizer não, você aprende a considerar suas necessidades, você começa a perceber que o sim que você dá para aquela pessoa pode fazer um mal muito maior do que o bem que você almeja fazer, porque você está alejando aquela outra pessoa ou tirando dela responsabilidades que ela deveria ter.
Então, por isso que nós temos que ter muito esse cuidado, mesmo quando você fala de cuidadores, né? Vou exemplificar a questão dos cuidadores de idosos, né? É o papel dele fazer algumas coisas, mas também cabe à família dar certos cuidados para aquela pessoa que tem a necessidade, né? De ter um acompanhamento maior, também cabe à família dar esses cuidados, que não necessariamente são só esses cuidados físicos, né? Mas principalmente a questão emocional. Então, eu penso que uma das coisas que também sobrecarrega os profissionais da saúde é que eles têm que fazer um papel emocional que os, digamos, os membros que deveriam apoiar aquela pessoa que está precisando deveriam fazer, né? Então, assim, nós vemos pessoas com síndrome de burnout, nós vemos pessoas com síndrome de pânico, nós vemos pessoas sofrendo problemas de depressão, de ansiedade, que na verdade foram esses que foram fortes por muito tempo. As pessoas associam essas síndromes, né, essas condições a uma fraqueza, mas na verdade, Silvia, eu penso que isso corresponde ao fato de você ter sido forte durante muito tempo. Mas olhando isso sob o olhar daqueles que são empáticos. Agora eu quero entrar em um lado, Silvia, que esse para mim parece ser muito sinistro, apesar de ter um resultado semelhante ao daquele que é empata, o objetivo dele é controlar. Sabe aquela história do salvador da pátria? Óbvio, quando você é um irmão mais velho, quando você é um pai, uma mãe, você tem aquelas responsabilidades, um profissional, enfim, você tem aquela responsabilidade, isso te sobrecarrega pela própria posição que você ocupa. Pode ser que aconteçam todas essas situações que você trouxe e que nós estamos trazendo em outros programas. Mas tem uma situação que também pode levar a esse estado, que não tem a ver com a empatia, mas é exatamente o oposto disso, é a necessidade do controle. Já viu aquelas pessoas assim que elas se colocam como Superman ou a Mulher Maravilha, porque elas têm solução para tudo, elas resolvem tudo. Você tenta fazer alguma coisa, parece que o universo inteiro é incompetente, inclusive Deus que criou o mundo, né? Porque se ela estivesse na criação, ela teria feito melhor do que ele. Todos nós já devemos nos ter deparados e constantemente com esse perfil de pessoas, né? Então, existe toda essa prática, né, do ser a pessoa salvadora da pátria, que não está vinculada a uma situação de empatia, mas é justamente o oposto. É um orgulho exacerbado, é uma visão, eu acho que é egocêntrica e ególatra de si mesmo, né, que coloca essa pessoa nessa condição de fortaleza, numa condição de salvador da pátria, mas não nesse contexto da empatia. A finalidade não é contribuir, a finalidade é manipular e conduzir a vida da pessoa, ainda que você justifique isso como uma proteção. E essas pessoas também caem nesses sintomas todos, porque, óbvio, ninguém consegue se manter no papel de Mulher Maravilha e Super-Homem o tempo inteiro, alimentando essa fantasia ególatra de si mesmo. Então, Silvia, eu queria que você falasse um pouco desse outro lado, né? Que é o lado eu diria até o lado narcísico, né? Porque, tipo, ninguém faz nada direito, só eu sei fazer bem. Então, os filhos acabam tendo sua autoestima completamente diminuída, ou o cônjuge, ou o colega de trabalho, quem quer que seja que esteja ao redor daquela pessoa que tem essa síndrome de salvador da pátria, que se você for avaliar, no final não salva nada. Eu penso que na maioria das vezes assume determinadas coisas que depois não vai conseguir fazer e começa a usar outras pessoas para suprir aquilo, e aí cria todo esse contexto tóxico. Eu queria que você falasse agora, Silva, desse outro lado, né, que é o lado completamente oposto ao da empatia, ao do serviço, mas é o lado da dominação, do controle, da manipulação
e, quiçá, até se tornar insubstituível na vida de alguém, ou seja, se tornar tão único a ponto de ser idolatrado como um deus. Bom, é isso mesmo, não é? O objetivo é criar dependência nele, é que o outro dependa dele para fazer alguma coisa e acaba por juntar dois em um, que é o conseguir controlar a vida do outro, não é? Porque se o outro for dependente, só consegue fazer determinadas coisas ou só consegue até tomar determinadas decisões, depois dele dar o aval e depois dele dar a opinião. E mesmo para resolver os assuntos mais banais da sua vida também vai depender dele. E um narcísico precisa muito disso, né? De se sentir útil, sentir que alguém precisa dele. Um, e acaba por ajudar nesse sentido, é para, com uma utilidade. No entanto, e já vou voltar às questões narcísicas, todos nós temos um bocadinho de narcisistas e daí aquilo que eu estava a dizer há pouco, cuidado com as reais motivações que nos fazem ajudar os outros, porque grande parte das vezes é por necessidade de validação, é por necessidade de sermos gostados, necessidade de agradar alguém, de ficarmos bem na fotografia, que alguém goste das nossas atitudes, mesmo que isso custe a nossa sanidade mental, mesmo que isso custe a regularização das nossas funções, da nossa própria vida e às vezes até ponha em causa alguém que nos é próximo e que estava a contar connosco. É importante nós pensarmos o porquê de o estarmos a fazer. O narcísico é sempre alguém que é extremamente inseguro, não é? E quando o faz, quando decide fazer, quando percebe ali que tem ali margem, tem ali terreno para manipulação, algumas das vezes falo dessa forma. Existem exemplos muito taxativos, nomeadamente no que diz respeito às questões profissionais. Às vezes há pessoas que estão sempre a queixar-se, que estão sobrecarregadas e que os outros não são capazes de fazer nada e que estão sempre a pedir ajuda e que se não fosse eu não conseguiam fazer nada e tu farta de ser sempre eu chamado para fazer tudo, mas depois quando lhes é sugerido para explicarem como é que se faz, para delegarem responsabilidades e para delegarem as funções, essa pessoa recusa-se. E é precisamente por isso, porque ela quer muito que os outros precisem dela, não é? É a forma dela se sentir importante, é que ninguém consiga fazer nada sem ela e que as coisas eventualmente não avancem e que o mundo, em última instância, pare se ela não existir e não estiver lá e não fizer a diferença. E isto é uma forma, obviamente, tóxica e bastante nociva de se mostrar altruísta, de ajudar alguém, porque, como tu disseste lá atrás e muito bem, nem sempre resolver os problemas dos outros, ajudar os outros, é estar efetivamente a ajudar. Grande parte das vezes o mais importante é nós um, ensinarmos a pescar e não a dar a pescaria, não é? E isto é importante. Quando se ajuda uma vez, ok, tudo bem, a pessoa precisou, nós estávamos disponíveis, fizemos. Agora, quando nós percebemos que, mesmo já tendo explicado, mesmo já tendo dado ferramentas, mesmo já tendo dado dicas relativamente a determinadas situações, a pessoa, uma vez mais, na iminência de um problema semelhante, a primeira coisa que faz é pedir ajuda em vez de tentar resolver, então nós percebemos que essa pessoa também nos está a usar de alguma forma. Agora, aqui uma pequena pausa para referir e para explicar um pouco aquilo que tu disseste, que claro que é muito ingrato quando se passa uma vida inteira a ajudar alguém e depois quando o contrário acontece, quando somos nós, por exemplo, que precisamos da ajuda dessa pessoa, essa pessoa nos vira às costas, mas o que é facto é que há que ter muito cuidado naquilo que nós dizemos às outras pessoas. Dizemos num todo, porque somos nós que construímos as relações e nós também somos responsáveis, quer de um lado, quer do outro. Somos responsáveis pela construção dessa relação. Se nós habituamos alguém a não depender nunca dessa pessoa e que ela possa depender sempre de nós, é esse o padrão que nós construímos. Essa pessoa está a usar-nos, mas nós também a habituámos assim, nós também concordámos de alguma forma que a relação fosse funcionar dessa maneira. Claro que a outra parte, erradamente, certo, mas
a outra parte habituou-se a que as coisas funcionassem de uma determinada maneira. Nunca houve lá a parte que dizia que era suposto ser recíproco. Era suposto que também numa relação saudável, de amizade, de profissão ou outra, houvesse reciprocidade, que nós fazemos, mas também esperamos do outro, que nós ajudamos, mas também queremos a ajuda do outro. Se isso nunca foi exigido, se isso nunca foi explícito, nós é quase ingrato estarmos no fim de tudo a exigirmos isso da outra pessoa, porque não foram esses termos, nunca foi dessa forma. E portanto, mesmo que seja isso, que seja o considerado correto naquela relação em específico, com aquele formato, não era assim que as coisas se passavam. Havia uma pessoa que dependia e havia outra pessoa que ajudava. E quando isso modifica, claro que há uma parte que não está habituada a resolver, a ajudar, a disponibilizar-se, e portanto isso torna-se sempre muito mais difícil de acontecer. Eu só quis chamar a atenção porque, claro que está errado, como é óbvio, mas nós temos que ter atenção quando somos nós que promovemos isso, quando somos nós que aceitamos isso. Isso tem que estar, as relações têm que ser muito honestas, não é? Nós não podemos deixar de dizer aquilo que pensamos e dizermos aquilo que pensamos não tem que ser, eu digo sempre isto, não tem que ser de forma agressiva, não tem que ser de forma ofensiva, mas temos que dizer aquilo que pensamos, porque quando não o fazemos, nós estamos a dar indicações a outra pessoa que somos de outra forma, que não nos importamos, por exemplo, que ela tenha determinadas atitudes que nós não gostamos. E se isso não corresponder à realidade, então não é outra pessoa que está mal, somos nós que estamos a ludibriá-la, somos nós que estamos a induzi-la em erro. Isto é importante acontecer. Se eu nunca esperei nada da outra parte, se eu nunca lhe disse que aquele favor iria de alguma forma ser cobrado, eu não posso esperar, porque nem sequer faz parte do padrão de relacionamento, que ela depois, a determinada altura, só porque houve uma situação em que as coisas se inverteram completamente, ela esteja disponível para o fazer, porque essa não é a mecânica da outra pessoa. Vou pegar aqui só nas palavras aqui do Jorge Drago Paz e agradeço imenso que ele esteja a acompanhar e a participar. Ele diz que na verdade o salvador da pátria não salva mesmo nada nem ninguém, inevitavelmente vai afundar quem quer ajudar e a si próprio. Sim, porque, e eu concordo plenamente, porque não existem salvadores da pátria. Nós, quando queremos efetivamente ajudar, podemos fazê-lo inicialmente de uma forma mais ou menos total, como disse há pouco, e tentar resolver o problema do outro, mas depois a partir daí o mais importante é nós fornecermos ferramentas e mecanismos para que seja a própria pessoa a resolver a sua vida e não nos imiscuirmos e não fazermos de maneira que a pessoa precise sempre de nós a cada vez que tenha um problema. Quando nós o fazemos, quando nós nos colocamos a nós nessa posição, não é, de salvador da pátria, de que as pessoas todas dependem de nós, então já existe aí alguma coisa que está errada, uma perturbação da personalidade que normalmente tem a ver com o tal narcisismo. O narcisismo é sempre baseado em insegurança, é sempre baseado em alguém que nem sequer acredita em si próprio, na sua imagem e na sua pessoa e que precisa do outro, da validação do outro, do reforço do outro, da necessidade do outro sobre si para se sentir alguém. E se pensarmos nisto, então já está tudo errado, não é? Alguém que não está a fazer pelas boas razões, não está a fazer displicentemente sem que isso prejudique ou sem tentar retirar algum ganho da situação, mas simplesmente porque tem disponibilidade, tem os recursos e pode efetivamente fazê-lo sem esperar nada em troca a não ser o reconhecimento. Nós dificilmente e nem sequer é saudável que façamos seja o que for na nossa vida sem esperar nada em troca, porque nós somos seres sociais, nós alimentamos-nos das relações sociais e quando fazemos alguma coisa nós não esperamos ou não contamos ajudar alguém ou ir ao encontro do outro e que depois logo a seguir essa mesma pessoa nos vira a cara, não é? Isso não é saudável nem é expectável que aconteça. No entanto, também
Nós não podemos depender da reação do outro para estarmos bem ou mal, não é? Para que isso, por exemplo, seja o suficiente para nos deitar abaixo. Vou ler outro comentário do Jorge, que diz: no meu caso, quando estou a cuidar, ajudar, tratar do outro no contexto profissional, não espero nada em troca, a não ser que faça a sua parte dentro do que lhe é possível. Eu compreendo, Jorge, dependendo da situação, e aqui estamos a falar num aspecto profissional, não é expectável que o outro nos dê nada, a não ser, por exemplo, dependendo da situação, que haja uma compensação monetária, não é? Mas o que é facto é que mesmo em termos relacionais, nós, mesmo não esperando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do outro, daquilo que nós estamos a dar, mas se o outro for ingrato, se for desrespeituoso, por exemplo, ou se for ofensivo para connosco, nós ficamos magoados, não é? Porque a nossa análise é que estamos a investir em alguém, estamos a empenhar-nos para ajudar alguém e a outra pessoa nem sequer está a reconhecer. Então, isto significa que eu, pelo menos, o reconhecimento do outro eu exijo e devo exigir, e é natural, não estou a ser egoísta, não estou a ser má pessoa, eu preciso que realmente exista um reconhecimento do outro, porque se eu estiver a fazer alguma coisa a alguém, e se nós pensarmos nisto, não só para Jorge, mas também para as outras pessoas todas, e agradeço quem nos está a acompanhar. Se nós sistematicamente estivermos a fazer coisas pelo outro, chegarmos a um ponto de largarmos as nossas coisas para irmos ao encontro do outro e não tivermos reconhecimento, não tivermos validação, nenhum de nós continua a ter o mesmo comportamento. Vai chegar a uma altura em que vai realmente desistir, porque aquilo que alimenta este tipo de comportamento é efetivamente o reconhecimento do outro, é a validação. E quando isto não existe, então nós acabamos por cessar essa nossa ajuda. O Jorge diz ainda que já no contexto pessoal, o desequilíbrio entre a minha empatia, altruísmo e disponibilidade face ao que recebo do outro lado é algo já bastante melhor, com a ajuda preciosa de uma coisa que se chama psicologia e autoconhecimento. Claro que sim, nós, não há nada de mal, nada mesmo, em nós sermos aquilo que normalmente tem uma denominação considerada muito pejorativa, que é o egoísmo. Nós precisamos de ser egoístas, e ser egoístas não é passar por cima de tudo e de todos de qualquer maneira, não é nada disso. O egoísmo no sentido de nos olharmos e de nos respeitarmos e de não permitirmos que existam inversões de papéis e inversão até de atribuição de importância, porque a partir do momento eu considerar o outro muito mais importante do que eu e que eu me coloque em perigo, que me coloque em dificuldades, e como eu disse há pouco, passo eu a ter um problema, a assumir eu um problema para ajudar o outro, não é? Como se eu ficasse com dificuldade em pagar as minhas contas porque ajudei alguém financeiramente. Isto não faz qualquer tipo de sentido. Eu tenho que ser egoísta, minimamente egoísta, para me respeitar a mim próprio e ir ao encontro das minhas necessidades, primeiramente, nem que seja das minhas necessidades básicas, dos meus compromissos, e depois, então, como disse, essa ajuda tem que ser algo. O termo talvez não seja o melhor, mas é sempre aquilo que sobra, não é? Se eu tenho um dinheirinho que me sobra, eu posso ajudar financeiramente. Se eu tenho um tempinho que me sobra, eu posso ir ao encontro dessa pessoa. É sempre alguma coisa que me sobra, nunca pode ser alguma coisa que me faça falta a mim. Porque, como disse, se não deixei essa pessoa de ter um problema e passo eu a ter. E isso depois passa a ser. É curioso que eu ia mesmo usar o termo que o Rodrigo Santos utilizou: tudo tem que ser equilibrado, não é? E é isso mesmo, Rodrigo, tem que ser equilibrado, não faz sentido nenhum a minha balança começar a ficar completamente desequilibrada, ficar desidratada, ficar pouco alimentada, para que a outra pessoa esteja nutrida, esteja equilibrada, esteja bem, esteja despreocupada, quando isso ainda para mais foi às minhas custas, não é? Foi às custas da minha desregulação e depois dos meus problemas, dos problemas com que eu fico
nessa altura, o Rodrigo diz que tudo tem que ser equilibrado, quando não é a balança, pende sempre para mais um dos lados, o que provoca uma ruptura. E isso mais tarde ou mais cedo. E ainda bem que provoca a ruptura, Rodrigo, porque se nós nos permitirmos estar e manter e continuar numa relação que é desequilibrada, então isso significa realmente que nós temos algum problema e que precisamos de acompanhamento, não é? Porque as relações saudáveis são relações equilibradas. Quando eu falo de relações equilibradas, não tem, obviamente, que ser taco a taco, não tem que ser 50-50, não temos que fazer tudo igual ou fazer tudo da mesma forma, mas tem efetivamente que haver um equilíbrio. Como eu disse há pouco, é quase como, e passo a expressão, uma mão lava a outra. Eu ajudo de uma forma e a outra pessoa ajuda da forma como ela pode, não é? Mas existe uma troca, porque as relações humanas são mesmo isso, são uma troca e nós precisamos disso, porque aquilo que o outro me dá em troca é de alguma forma o valor que ele me atribui. E eu sei perfeitamente que, se calhar, uma pessoa com muitas dificuldades, se me dá um presente que seja um postal, eu sei o que é que aquilo lhe custou. Se calhar foi tudo aquilo que a pessoa podia comprar. E eu percebendo isso, eu sei que aquilo foi realmente muito importante e por isso eu também sou muito importante para aquela pessoa. Ou seja, aquilo que a outra pessoa me der, seja um presente efetivamente, seja o tempo que ela me dá, seja a ajuda que ela me conseguir oferecer, eu sei que é o valor que ela me atribui. E isso é importante. É esta troca que faz com que nós consigamos nutrir as nossas relações. Ninguém consegue manter uma relação saudável quando só uma das partes é que está a alimentar a relação. E isto acontece em todos os sentidos. Volto a dizer, em termos profissionais, em termos de amizade e também em termos amorosos. Bom, hoje vamos ficar por aqui. A Sara teve mesmo que sair. Hum, eu vou, Sara, vou desligar. Vou-me despedir de toda a gente. Agradeço imenso e vou-te deixar com as últimas palavras. Então, um beijinho muito grande e agradeço a todas as pessoas que participaram. Obrigada. Bom, Silvia, eu vou tentar sintetizar então a tua última fala com a dos nossos participantes, assim, em poucas palavras, tá? Ficou muito claro para mim, e é algo que nós temos sempre trazido em todos os programas, e não vai dar para fechar de outra forma hoje, não seja a questão do autoconhecimento. E aí eu acho que é importante nós termos em mente os nossos dois maiores presentes como seres humanos, né? A nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência e a nossa liberdade, né? O nosso poder de decisão. Eu penso, né, uma crença pessoal, que toda e qualquer situação, relação, ambientes, o que seja, que começa a tirar de você a sua capacidade de pensar e a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de decisão, não é uma relação nem um ambiente onde você deve estar, né? E aí nós precisamos nos fazer essas perguntas, né? A minha liberdade está sendo tirada, a minha capacidade de julgamento, porque assim, se eu não posso pensar por mim mesma, por exemplo, uma coisa que hoje me choca, eu não sei em Portugal, mas eu tenho uma percepção que isso é mundial, essa coisa dos extremismos. Estão tirando, quando você entra nessa situação dos extremos, você tira do outro a capacidade dele discernir se ele está certo ou se ele está errado. Você tem que dar espaço para o outro para ter esse contraditório. Porque quando você apresenta o seu contraditório, o outro pode parar e avaliar se o que ele está pensando está correto ou não. Então, nós precisamos, né, que isso também foi colocado aqui, a questão dos extremismos, que nós tenhamos cuidado com esses extremos, que nós tenhamos cuidado com essas situações onde nós ou nos forçamos para nos tornarmos necessários, ou percebemos que nós só somos procurados quando nós atendemos alguma necessidade. Então, eu queria fechar um pouco a fala de todos vocês, se é que eu vou conseguir, mas dentro desses contextos, né?
Só uma pessoa muito bem resolvida consigo mesma consegue se relacionar de forma saudável com outra pessoa. Ela consegue entender que ela é um ser individual, aquele outro é um ser individual e juntos eles vão poder realizar alguma coisa. Agora, a partir do momento em que eu começo a querer interferir na liberdade ou na forma de pensar do outro, de uma maneira que não é complementar o pensamento dele ou entender o pensamento dele, mas eu quero fazer com que ele pense a minha forma. Eu vejo que aí nós saímos fora desses eixos de equilíbrio que foram trazidos pelas pessoas que participaram. E você trouxe uma coisa também, Silvia, dentro da sua fala, que nós conversamos hoje, inclusive, né, de maneira fora do programa, mas que é o seguinte contexto, né? Uma frase que eu não sei se eu vou conseguir colocá-la exatamente como eu li, mas eu partilhei com a Silvia hoje, e eu gostaria de que ela fosse, se a Silvia concordar, a frase do próximo programa, já que ela trouxe alguma coisa, não exatamente com essas palavras, mas ela trouxe essa questão nessa última fala dela, que é assim: nós vivemos para validar a vida ou levamos uma vida para buscar a validação de nós mesmos perante outras pessoas? Então, eu já queria deixar essa reflexão para quem nos ouve para a próxima semana e talvez já fazer um spoiler, porque eu tenho certeza que a Silvia, já que ela já jogou essa deixa também de uma outra maneira, para nós pensarmos na próxima semana. Como é que nós estamos levando a vida? Nós a validamos ou esperamos ser validados? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Silvia, que com essa capacidade incrível nos faz enxergar coisas complexas de maneira muito fácil, a todos os que participaram, que colocaram suas opiniões, isso é extremamente importante até para nós avaliarmos se as nossas linhas de raciocínio realmente fazem algum sentido ou não, não é, Silvia? Porque nós aqui não somos donas da verdade. Então, eu queria agradecer a todos e deixar um beijo, e como a Silvia costuma dizer, nos vemos para a semana e já com essa lição de casa aí para vocês pensarem. Um grande beijo para todos.